Galera, de novo com vocês, professor Rodrigo Lacerda, aqui no meu canal, tá? Fazendo os nossos desenhos, os nossos mapas mentais, principalmente aprendendo melhor do que decorar. Aprender melhor do que decorar, no mínimo excelente, tá bom? Ó, primeiro mandar um abraço pro meu amigão Eustáquio, tá? Mora aqui, viu, Eustáquio? Ele é o dono aqui do Priorize Rede de Ensino. Priorize o seu ensino, priorize rede de ensino para você que quer ser policial militar, policial civil, tá? Vai fazer? Faça aqui também, faça aqui no Priorize, tá? Sua gestão e segurança pública, ok? Eu ministro a aula aqui, joia? Vocês vão aprender isso aqui tudo comigo. Galera, comigo aqui, falei para vocês na aula passada aqui, nós vamos trabalhar com os mapas mentais, mas vamos aprender a estudar. Vamos aprender. A aula passada eu falei para vocês do primeiro princípio. Qual é? Os fundamentos. São 5. São 5 fundamentos. Hoje nós vamos falar do segundo princípio. Qual é? Qual é esse princípio? Top. E detalhe, está lá no artigo 2º. Olha só, eu desenhei um bolo para vocês. Lembra do bolo? Muita gente fala, Rodrigo, por que o bolo? O bolo. Mas o bolo, com esse... Lembra aquele bolo de casamento? O meu bolo é pobre, tá? Só tem duas camadas aqui. Foi a bolo do professor Lacerda, tá? O bolo do professor Lacerda é meio pobrinho, tá? Meio pobrezinho, tá? Por que o bolo? Olha só a felicidade desse cara aqui. Olha só, ele fala assim, cara, a partir de agora, eu sou independente. Eu sou independente. Tá? Na verdade não é assim, não está nessa felicidade toda não. Mas o nosso bolo, para que eu lembrasse desse segundo princípio, que é a separação dos poderes. Ó, amigo, separação dos poderes. Eu separei esses poderes aqui. Separei esses poderes. Olha a minha noivinha chorando. Separação dos poderes. Olha a vibração. Não, cara, pira na vibração do cara. Olha a vibração dele. Será que ele está feliz? Separação dos poderes, para que eu lembre na hora da prova dos meus princípios, que são 4, fundamentos é o primeiro, já falei que são 5 fundamentos, e agora vou falar para vocês da separação dos poderes. Olha a felicidade, porque ele falou que vai ser independente, mas não é bem assim não, tá? Qual que vai ser o meu primeiro poder, Rodrigo? Primeiro poder é o executivo, e vou falar uma coisa para vocês, eu tinha um problema. Porque assim, eu tenho um problema de aprendizagem. Se eu não fizesse isso aqui, eu não ia lembrar. Mas eu tinha que ser isso? Tinha. Porque eu não lembrava da palavra. Agora eu lembro. Eu lembro porque antigamente, aqui no Brasil, matavam as pessoas que eram julgadas e tal. Com o quê? Com enforcamento. Né, Tiradentes? Né? Tiradentes, foi? Enforcamento. Então, eu lembro do executivo quando eu lembro da execução do Tiradentes. O executivo foi o executivo que matou o Tiradentes ali, ó, foi executado. Foi executado aqui, ó, o executado aqui. Então, meu primeiro poder vai ser o executivo. O primeiro poder vai ser o executivo. Eu estou vendo o meu executado. Galera, pode fazer o que você achar melhor, desde que você entenda o que está ali. Essa é um macete. Rodrigo, precisa saber desenhar? Cara, isso aqui é saber desenhar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui não é saber desenhar, isso aqui é fazer um monte de rabisco que eu estou entendendo. Você tem que fazer o seu. Você que é concurseiro, você que vai fazer o OAB, comece a trabalhar de um outro modo. Comece a trabalhar de uma maneira que você entenda a lei. Para de decorar, para de acordo com as outras pessoas. Lembra que cada ser humano é um ser em si mesmo? Faça a sua maneira, vai ser melhor. E olha aqui, eu vou lembrar do meu segundo artigo. Por quê? Segundo, 2 pessoas. Estão separadas. Separação de quê? Dos poderes. Separação dos poderes. Meu primeiro poder vai ser o executivo. O executivo, porque eu estava um executado ali. O Tiradentes ali, executado, puxaram a corda dele, então ele está executado.
vou lembrar do meu primeiro poder, o executivo. Mas por que você colocou isso aí, Rodrigo? Porque o executivo, ele faz. Porque o executivo, ele faz, ele administra. A função típica do executivo, ele administra. Ele vai administrar a coisa pública, ele vai fazer, ele vai sempre fazer. Ok? Então o executivo ele faz, função típica, ele administra a coisa pública, ele tem as suas funções atípicas, sim, ele pode julgar, pode, a gente vai estudar mais para frente que no PAD ele julga, mas ele não julga com caráter de definitividade. Ele não julga com caráter de definitividade. Quem faz o julgamento com caráter de definitividade vai ser o judiciário. Agora eu já falo, mas olha só, ele pode julgar? Pode. Ele pode fazer lei, o executivo pode criar lei? Medida provisória, lei delegada, quando o presidente ele pede a delegação do Congresso Nacional para que ele possa fazer lei em certa matéria que não vai ter influência em toda a administração, em todo o território, em todo o Brasil, em toda a União. Ok? Então, o presidente da República, ele vai ser o executor. Ele vai executar. Ok? Olha só. Se ele vai executar, como é que nós vamos trabalhar? Qual que é o nosso próximo poder? O próximo poder, aqui o legislativo. O legislativo, aqui ficou fácil. Legislativo. O legislativo. O legislativo é o nosso próximo poder. Ficou fácil, né? Rodrigo, a bolinha de cabeça para baixo, não sei, eu estou de costa. Tá? É assim que eu entendo. É assim que eu vejo o legislativo. Mas qual que é a função típica do legislativo? Qual que é a função típica, precípua dele? Vocês vão ficar rindo de novo. Para com isso, gente. Eu sei que vocês estão rindo. Mas vocês vão rir, mas nunca mais vão esquecer disso aqui. A função típica do legislativo é criar lei. Isso aqui é lei, tá? Esses ovos, esse ninho aqui, esse pintinho, isso aqui é um pintinho, tá? Vai dar um zoom, meu diretor vai dar um zoom aqui depois. Isso aqui é um pintinho nascendo. É uma lei nascendo. Eu vou chamar esse pintinho de lei, tá? De lei, tá bom? Esse pintinho aqui vai ser lei. Então o legislativo tem função principal, típica de criar, inovar o ordenamento jurídico. Criar, inovar o ordenamento jurídico. Mas olha só, eu estou vendo em algumas provas e eu não vejo alguns professores falando que ele também tem outra função. Ele cria, inova o ordenamento jurídico. Mas como? Criando. Gente, isso aqui é uma lagarta, tá? Isso aqui é uma lagarta, ela está andando feliz, de repente ela transformou na borboleta. Olha o preconceito. Olha o preconceito. É uma lagarta que está andando, depois ela se transformou em uma borboleta. Espera aí. Então o legislativo ele pode criar a lei e também transformar a lei. Ele cria o ordenamento jurídico e modifica o ordenamento jurídico. Vai esquecer isso. Você vai esquecer isso. Que o legislativo ele cria o ordenamento jurídico, aquele ovinho ridículo que eu fiz ali. E ele também modifica o ordenamento jurídico, com a nossa lagartinha andando, depois transforma em uma borboleta, porque essa é a função típica do legislativo. O legislativo, a função dele é essa, criar e inovar o sistema jurídico. Ele cria, nasce a lei, e também com a nossa lagartinha, ele modifica a lei, ok? Tranquilo? Ele tem uma outra função típica. A outra função típica pode não parecer, mas isso aqui é uma lupa. Está vendo o bracinho saindo lá do Congresso? É uma lupa. Sabe o que quer dizer essa lupa aqui? O legislativo ele fiscaliza a administração pública. Ele fiscaliza a administração pública. A função dele é de criar e modificar o ordenamento jurídico, também de fiscalizar. São funções típicas do legislativo. Ele fiscaliza através do Tribunal de Contas. Se for na União, né? Tribunal de Contas da União. Amigos, o Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Legislativo. Ele auxilia o Legislativo na tomada de contas da administração pública. Ok? Então, o Tribunal de Contas ele não faz parte do Judiciário.
O Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário, ok? Então, aqui, nossa lupa, uma das funções típicas do Legislativo é fiscalizar a administração pública, criar a lei ou inovar o sistema jurídico modificando a lei. Olha a nossa borboletinha. Massa, né? Está rindo, mas não vai esquecer na hora da prova. Na sua prova da OAB, você não vai esquecer disso. Na sua prova de concurso, você não vai esquecer da nossa pá e você também não vai esquecer do nosso bolo. Você não vai esquecer da nossa pá, que tem 5 fundamentos, e o nosso bolo, que tem 3. Três poderes. Aliás, poderes, está certa essa palavra? Hoje há uma contestação. Hoje a gente começa a contestar porque o poder é meu. O poder emana do povo. O poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único. O que nós vamos chamar esses poderes aqui? Eles são órgãos. Eles são órgãos. Eles são órgãos que, na administração pública, no Estado, desculpa, eles vão ter funções típicas e atípicas. Então, eles são órgãos com funções típicas e atípicas. São órgãos com função típica e atípica. Qual que é o nosso último órgão ou poder? Esse cara aqui, ó. Nós vamos ter o último órgão ou poder, o judiciário. O judiciário. Amigos, o judiciário, ele vai julgar, é assim que todo mundo fala, né? Vai julgar. Mas olha só, uma frase boa para você colocar no seu caderninho aí, o judiciário, ele vai substituir a vontade das partes, aplicando o direito, aplicando os princípios constitucionais. Ele vai substituir a vontade das partes. Substituir, Rodrigo? Quer dizer que para que tenha a tríade processual, se é tríade, eu preciso de 3 pessoas. O judiciário, em regra, ele só vai atuar se provocado. Ele só vai atuar se provocado. Ele não pode atuar sem ser provocado de ofício, em regra. Ele não pode ir lá e começar a fazer de ofício, não. O judiciário tem que trabalhar se provocado. Foi provocado, ele tem que aplicar o direito, substituindo a vontade das partes. Ok? Substituindo essa vontade das partes. Está faltando alguma coisa? Tá? Adivinha o que está faltando? Esses poderes ou órgãos, tá? Que têm funções, funções estatais, funções típicas e atípicas. Esses órgãos ou poderes que vão ter funções típicas ou atípicas, tá? Eles são independentes, mas eles são harmônicos entre si. Como é que eu vou simbolizar isso? Para de rir. Vem aqui comigo que você vai aprender. Fiz aqui meu violãozinho, fiz o meu violãozinho, meu saxofone e fiz meu trompete. Eu quero que com esse desenho você se lembre que eles são harmônicos, de harmonia, e quem tem harmonia são nossos instrumentos. Então, o nosso bolo, que é separação dos poderes, está no artigo 2º, separação dos poderes, que é o executivo, alguém que faz. O legislativo, que ele cria ou modifica e também fiscaliza, e o judiciário, que ele vai substituir a vontade das partes. Eles são harmônicos entre si. Eles têm harmonia, como se fossem instrumentos. Aí vem a teoria dos freios e contrapesos. Dos freios e contrapesos. Essa teoria dos freios e contrapesos quer dizer que um fiscalizará o outro. Um fiscalizará o outro. Olha só. O legislativo, ele cria a lei. O legislativo, ele criou a lei. O presidente da República, ele pode sancionar ou vetar. Se ele sancionar, a lei existe. Sancionou, o legislativo aprovou o projeto de lei, mandou para a sanção ou veto do presidente da República. Depois que mandou para a sanção ou veto, o presidente pode fazer 2 coisas. Ele pode sancionar, tá? A sanção pode ser expressa ou tácita, e ele pode vetar. O veto somente expresso. Se ele sancionar expresso tacitamente, a lei existe. Vai publicar, a lei existe. Vai ter aquele negócio da vacácio de lei, a gente não fala agora. Mas a lei existe. Mas olha só, a lei 8.072, por exemplo, ela falava
principalmente que a pessoa condenada com crimes hediondos deveria ficar o tempo todo fechado. O STF falou assim, é inconstitucional pela dignidade da pessoa humana. Espera aí, o judiciário, ele falou assim, você criou a lei, certinho. Você sancionou a lei, certinho. Mas eu vou atuar aqui, ó, falando assim, ó, ela é inconstitucional nesse dispositivo, que fere direitos e garantias fundamentais. Ok? Galera, esse foi o nosso desenho de hoje. Esse foi o nosso mínimo excelente. Ok? Eu quero para vocês, desejar para vocês toda a paz, toda a tranquilidade que puder na hora da prova. E lembre-se sempre, tranquilidade faz tudo. Vamos utilizar outros métodos de estudo. Vai ser bom para a gente. Ok? Tamo juntos sempre.